Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Continuando sobre Uma Noite de Crime, um filme de suspense e terror, nós vamos falar sobre a nossa sociedade e acontecimentos na história que levaram que, algumas vezes, o assassinato de outras pessoas fosse aceito como uma coisa comum. Vamos conversar sobre isso? Solta a vinheta, produção! Então, gente, como eu já havia falado semana passada, falando sobre esses sentimentos humanos que nós vimos através de Durkheim, através de Hobbes, através de Freud, nós também podemos falar de um historiador chamado Hobsbawm. O historiador Hobsbawm, ele escreveu basicamente sobre o século XX. E uma das suas grandes obras, ele fala sobre a Segunda Guerra e ele faz um pequeno comentário que fala que Hitler não foi o criador do ódio aos judeus dentro da Europa. Esse ódio já era criado pela Igreja Católica há milhares de anos. Os judeus sempre foram, para os católicos, os grandes culpados pela morte de Jesus Cristo. E por isso sempre foram perseguidos por vários e vários povos dentro da Europa. Os russos, com os seus pogroms, que eram perseguições aos povos judeus, só que não eram só aos judeus. Alguns desses pogroms também iam atrás dos russos. Os povos eslavos foram perseguidos. Então, infelizmente, apesar de, como eu disse, nós vivermos em sociedade há mais de 6.000 anos, a nossa sociedade não é perfeita. Não conseguiu fazer com que certos conflitos fossem deixados para trás. Então, se nós olharmos os pogroms dos russos ou contra os judeus ou contra outros povos eslavos, as atrocidades que os alemães fizeram com todos aqueles que eles achavam diferentes ou que fossem contra o que eles acreditavam, porque se fala muito nos judeus. Sim, mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que a gente tem que lembrar que 95% dos ciganos foram mortos. Gays, lésbicas, viciados, comunistas, apesar de alguns falarem que o nazismo é de esquerda, comunistas foram perseguidos dentro da Alemanha nazista e foram mortos por isso, por pensarem diferente. Mas agora, os soldados, os generais que perpetraram isso contra essas populações, vocês acham que eles não eram cristãos? Vocês acham que eles não liam a Bíblia? Que eles não acompanhavam o Papa? Sim, eles faziam isso, só que eles ficavam cegos. Não é mais ou menos isso que está inserido dentro da pentalogia Uma Noite de Crime? Uma noite onde todos os crimes seriam permitidos. Uma perseguição a judeus e eslavos, onde todos os crimes seriam permitidos e perdoados. Uma perseguição pelos alemães a judeus, ciganos, comunistas, aonde todos os crimes seriam perdoados. Na Segunda Guerra Mundial, e um pouco antes, nós também podemos falar dos japoneses e o que eles fizeram à China, principalmente quando os japoneses invadiram a Manchúria. Japoneses e chineses não se dão bem até hoje por problemas oriundos da Segunda Guerra Mundial. Então, olhem, meus amigos cinéfilos, quantos e quantos assuntos eu posso levantar apenas a gente vendo um filme de suspense e terror. Será que
as ideias desse filme estão tão longe daquilo que nós somos, daquilo que a nossa sociedade prega? Será que está muito longe a vingança quando alguém comete um crime? Nós não precisamos ir muito longe. Torcedores de futebol no Brasil são mortos porque torcem para um time que não é o nosso. Então, eu acho que quando nós vemos um filme assim, nós temos que parar e pensar: será que é só diversão? Será que é só sangue? Ou ele está falando muito, mas muito mais da nossa sociedade e daquilo que nós somos do que simplesmente um filme para você se sentir acuado, com medo e pensar: será que isso está tão distante do que nós somos? Será que isso está tão distante daquilo que a nossa sociedade prega ou aceita? Então, meus caros, religiosidade, psicologia, sociologia, filosofia, história, tudo isso é para nós debatermos. A nossa sociedade só se constrói e só melhora através do debate. E é por isso que a gente está aqui. Então, se vocês tiverem um pouco de paciência e não tiverem problema de ver tantos e tantos crimes e parar para pensar, olhar e ver a nossa sociedade como um pequeno espelho do que nós somos, vocês vão gostar muito de Uma Noite de Crime. São 5 filmes e eu aconselho a vocês verem a todos. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Um grande abraço. Fala pessoal, tudo bem? Uma das coisas que dá mais prazer para um produtor de conteúdo como eu sou é quando eu tenho retorno, que eu vejo que as pessoas estão prestando atenção e participam daquilo que eu peço. Então, o nosso amigo Vanderlei notou que eu cometi um pequeno equívoco no penúltimo vídeo falando sobre santos católicos. Eu falei de São Cristóvão e, na verdade, não era São Cristóvão. Quem morreu cravejado de flechas, preso, defendendo a Igreja Católica foi São Sebastião. Então, em agradecimento a você, Vanderlei, eu vou fazer chegar a caneca exclusiva do canal Take História, que tem o meu avatar e falando da gente, tá? Vai ser uma lembrança para você. Obrigado pela participação e quem quiser, continue participando, que no futuro eu vou até fazer algumas promoções. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.